noite, boa tarde. Vamos começar a resolução da nossa prova de história, aí, da nossa parte de história, na verdade, do segundo exame de qualificação. Começando pela questão 44, é uma questão que remete a um assunto que não é comumente cobrado no exame de qualificação, que é o período da expansão imperialista europeia. Traz aí a imagem da primeira capa do Tintin na África, o personagem Tintin, ou Tintin em francês, que é um personagem famoso dos quadrinhos belgas da década de 1920 e 1930, teve adaptação no cinema recentemente. E você vê uma página dos quadrinhos onde fala: se todos os brancos fossem como Tintin, encontrei máquina do Tintin, se ele não pode voltar, pode ficar com ela de recordação, aposto que nunca mais encontraria uma pessoa como Tintin. E a última mais reveladora, se você não estudar bastante, jamais será como Tintin. E aí pergunta, a questão ela vai trazer à tona qual o valor da expansão europeia desse contexto é visível nos quadrinhos. E o gabarito é a letra B, a ideia de ação civilizadora, ou como ficou conhecido na mentalidade europeia do mesmo período, a ideia do fardo do homem branco. Como assim? Os europeus nesse contexto imaginavam que eles eram dotados de valores superiores a outros povos, superiores aos povos africanos, portanto. Então a expansão imperialista, a expansão que vai tomar conta de cerca de 1/4 do mundo, no caso inglês, por exemplo, vai acabar sendo uma expansão onde eu tenho europeus que pensam que estão indo para a África, para a Ásia, com base em um discurso onde eles estão indo para lá para levar valores. A ideia está muito visível nesse quadrinho. Se você não estudar bastante, você não vai ser como Tintin. Ou seja, os valores deles são melhores. Você tem que estudar para ser como ele é um modelo. A Europa é um modelo nesse contexto. Então o gabarito letra B, a ideia de ação civilizatória da questão 44. Vamos lá para a questão 45 agora. A questão 45 traz uma charge aí, uma charge que não ajuda muito na resolução, de passagem, e pergunta a um governo que tem aplicado princípios do liberalismo econômico e seu respectivo presidente. Uma questão mais ou menos decoreba, mas saber o nome do presidente não diferiria na resolução da questão, se você soubesse a relação com o país. Traz 4 opções: Bolívia, Equador, Chile e Argentina. 4 presidentes: Evo Morales, no caso boliviano, Rafael Correa, no caso equatoriano, Augusto Pinochet, no caso chileno, e o Kirchner, no caso argentino. Desses 4 presidentes, 2 ainda se encontram no poder: o Morales na Bolívia, o Correa, no caso equatoriano, o Pinochet e o Kirchner, inclusive, já morreram, o Kirchner recentemente. A única alternativa viável, no caso, é a alternativa letra C, o Chile de Augusto Pinochet, que foi um país que na década de 1970, mais ou menos a partir de 1975, era um governo extremamente autoritário e vai começar a promover uma série de reformas neoliberais, inclusive usando aí de quadros, de intelectuais que estudaram na escola de Chicago, na escola de economistas que deu início ao neoliberalismo. Então, a única alternativa viável é o Chile do Pinochet, que vai levar em conta as reformas neoliberais na década de 70, neoliberalismo esse que tem força no Chile até hoje. Todas as outras 3 opções são governos que privilegiam a ação social, portanto, não são governos articulados com a ideia do neoliberalismo. Portanto, gabarito letra C para a gente, na questão 45. Vamos dar sequência na questão 46 agora. A questão 46 ela trata do modernismo brasileiro, é uma questão interessante, que pergunta qual seria a revisão feita pelo modernismo em relação à identidade, em relação à questão da identidade nacional em grande medida. O gabarito letra A, crítica da valorização romântica da natureza tropical. Por que isso? O candidato tem que lembrar que o movimento modernista é um movimento que se insere num quadro de crítica aos movimentos estéticos anteriores, vistos como movimentos que eram uma espécie de cópia de movimentos europeus e que tentavam elevar de forma pouco crítica as questões da identidade nacional. Além disso, é importante o candidato lembrar que o modernismo ele inova quando ele pensa em identidade nacional a partir do momento que ele vai buscar na identidade popular a questão que fornece o subsídio nacional. O nacional e o popular passam a andar de mãos dadas quando se pensa o modernismo aí. Então, essa diferenciação muito clássica em relação ao romantismo, que tinha uma cultura bastante erudita, muito arraigada ainda, ela é importante para caracterizar o nosso modernismo brasileiro e a busca do modernismo para essa identidade nacional cada vez mais popular. Acredito que alguns candidatos possam ter ficado em confusão em relação à alternativa que é a letra C, que fala em negação da cooperação cultural com artistas estrangeiros. Você tem que lembrar que, embora o modernismo valorizasse mais a cultura popular, nacional, em grande medida, o modernismo ele não negava a cooperação com artistas estrangeiros. Pelo contrário, o modernismo ele levantava a possibilidade de aproveitar a cultura estrangeira desde que essa cultura fosse adaptada, fosse regurgitada, fosse absorvida pela cultura nacional.
É interessante lembrar, por exemplo, do Manifesto Antropofágico, escrito pelo Oswald de Andrade nesse contexto. O Oswald de Andrade é um dos expoentes do modernismo. A ideia de que eu preciso adaptar a cultura estrangeira, que eu preciso consumir a cultura estrangeira, mas de acordo com as minhas necessidades, não simplesmente imitá-la. A imitação é uma crítica, inclusive, muito comum que os modernistas faziam ao romantismo, de imitar uma cultura, uma estética europeia, predominantemente. Então, o gabarito para a gente é a letra A, né? A gente fica com a letra A da questão 46. Vamos lá, gente, questão 48 agora, uma questão basicamente interpretativa, né? O aluno, sim, ele tinha que ter conhecimento sobre o regime nazista, mas é uma questão de interpretação, em grande medida, né? Traz 4 valores associados ao regime fascista: xenofobia, espaço vital, purificação racial e revanchismo militar. Todos os 4 valores são encontráveis na retórica do regime nazista, né? No entanto, apenas um desses valores está conectado com o texto. E o valor que está conectado com o texto é o valor espaço vital, descrito na letra B. Ele fala claramente, aí, o Adolf Hitler, né, o grande ideólogo nazista, em direito ao solo. Ele fala em território, grandeza territorial, a importância da grandeza territorial para os cidadãos. Enfim, a questão do território está central aí. Então, a território a gente associa essa dimensão do espaço vital, ou seja, um espaço fundamental para a existência, para a realização dos desígnios da força da Alemanha nazista. Então, o gabarito só pode ser letra B. Um breve comentário sobre essa questão do espaço vital, né? Eu acho que os vestibulares estão demorando para fazer essa abordagem, né? A relação histórica geográfica do espaço vital. É muito importante que o aluno lembre, por exemplo, quando for realizar provas posteriores, como a prova do Enem, que o conceito de espaço vital surge na Alemanha não por causa do nazismo. Ele surge no século XIX. Na verdade, a geografia mesmo como ciência social, no caso, ela surge no século XIX na Alemanha. E pensa essa dimensão do espaço como um espaço vital para força alemã nesse contexto. Cabe ao aluno lembrar que a Alemanha se unificou posteriormente a vários outros países europeus. É por isso que pensar o espaço como um elemento de unidade nacional era muito importante. Então, essa relação história, geografia e pensamento do espaço, forjar uma identidade espacial para essa Alemanha é muito importante. É por isso que o conceito do espaço vital é um conceito que não é nazista, é um conceito do século XIX, do Friedrich Ratzel, o geógrafo alemão, mas é um conceito importante para nós aí, né, que vai ser recuperado pelos nazistas na década de 20 e 30. Então, o gabarito a gente fica com a letra B. Vamos lá, gente, para a questão 49 agora. A questão 49, ela pede para você fazer uma relação entre a multiplicação dos meios de consumo no meio urbano, né, que era cada vez mais crescente no Brasil nas décadas de 30 e 40, em decorrência da industrialização, e a uniformização de um determinado padrão. Né? E no caso, o padrão que está sendo uniformizado são os hábitos de consumo. Por que isso? Por que meios de comunicação tem a ver com padrões de consumo? Essa relação se dá principalmente porque através dos meios de comunicação se difundem propagandas. E a propaganda auxilia nesse processo de padronização dos hábitos de consumo em grande medida. Isso é uma marca do meio urbano do Brasil nesse momento, na década de 30, 40, 50. O Brasil ainda era um país predominantemente rural, mas os meios urbanos cresciam. O rádio, meio de comunicação fundamental nesse período, marcava isso, a difusão da propaganda e a customização, a homogeneização, a padronização de hábitos de consumo. O gabarito, portanto, para a gente é a letra C. Vamos lá, gente, a questão 51 agora é uma questão interessante, uma temática que a UERJ vem cobrando com frequência nos últimos anos, né, sobre o conceito de segurança da ONU. E fala da estrutura do conceito de segurança, né, 5 membros permanentes, 10 membros rotativos. Qual a diferença entre os 5 permanentes e os 10 rotativos, além do fato dos 5 permanentes existirem e serem os mesmos desde o início da organização? A grande diferença é que os 5 membros permanentes eles podem vetar qualquer medida, qualquer proposta no seio do conceito de segurança. Então, esses 5 membros permanentes, por exemplo, podem vetar uma sanção militar em um determinado país. Cabe lembrar que, embora a ONU tenha vários órgãos, o único órgão da ONU que pode aprovar sanções militares, principalmente, é o próprio Conselho de Segurança. Os 5 membros permanentes, os alunos devem lembrar, é bom que lembrem para esse tipo de prova, né? Estados Unidos, Inglaterra, França, China e Rússia. Na época da fundação da ONU, em 1945, só substitui a Rússia, no caso, pela União Soviética, né? A Rússia fazia parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E pergunta a principal explicação para essa desigualdade de poder entre os países que compõem o Conselho, né? E qual seria a grande característica que levou a isso? O gabarito letra A geopolítica mundial da época da criação do organismo, na época da criação do Conselho de Segurança. Cabe lembrar ao candidato, né, que quando o Conselho foi criado pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial. A própria ONU foi criada pelos países vencedores, as Nações Unidas tiveram essa marca. Então eu vejo que desses 5 países, 4 tiveram um papel preponderante na vitória dos aliados na Europa.
França, União Soviética, Estados Unidos e Inglaterra tiveram esse papel fundamental. E a China, no caso, foi o grande rival dos japoneses, que também eram rivais aí dos aliados dentro do continente asiático. Então tem o China na Ásia em disputa com o Japão, e na Europa esses outros 4 países em disputa com o eixo nazista, nazifascista, com Itália e Alemanha. Nesse sentido, esses 5 países foram os países mais engajados no conflito. Portanto, os países que tinham maior força geopolítica ao momento do final da guerra. Por isso são 5 países que compõem o Conselho de Segurança de forma permanente. É claro que a estrutura da ONU ela tem que passar por uma revisão. Afinal, passaram-se mais de 50 anos no final da Segunda Guerra Mundial. O mundo mudou bastante. Um chanceler brasileiro chamado Azevedo da Silveira, na década de 70, inclusive dizia que existia um mecanismo de congelamento do poder mundial. A ONU era um deles, porque a ONU não permitia que houvesse ampliação dos quadros do Conselho de Segurança. Hoje em dia se discute a ampliação do Conselho de Segurança, uma mudança no Conselho de Segurança, a ampliação dos membros permanentes. O Brasil é um país que demanda isso com grande frequência, Brasil, Índia, entre outros países, Brasil, Índia, Alemanha e Japão principalmente. E o motivo é tornar o Conselho de Segurança mais multilateral, mais viável para discussões entre os mais variados países, quebrar esse paradigma que foi estabelecido logo em 45, logo na fundação da ONU, logo depois da Segunda Guerra. Então, o gabarito para a gente é a letra A. O que explica a composição do Conselho é a geopolítica mundial na época da criação do organismo, no caso, na época da assinatura da Carta de São Francisco, em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial. Vamos lá para a questão 54. A questão 54 é uma questão curiosa, porque um professor de história com muita experiência de vestibular ele consegue resolver sem ler nada da questão. Ele vê 2 palavras e resolve a questão. Ele vê a palavra padronização do tempo, ele sabe que no século XIX, padronização do tempo estava diretamente relacionado a controlar o ritmo de trabalho dos trabalhadores, dos operários ingleses no contexto da Revolução Industrial. Todas as iniciativas voltadas para padronizar o tempo, para padronizar a contagem temporal, elas tinham em alguma medida a ideia de controlar a atuação fabril, o espaço da fábrica onde os operários vivenciavam. Tem um eminente historiador inglês chamado Edward Thompson, que inclusive diz que ao final da Revolução Industrial, os trabalhadores aprenderam que time is money, que tempo é dinheiro, porque houve sucesso nessa estratégia da burguesia inglesa, especialmente, em padronizar a contagem temporal. Então, o gabarito para a gente é a letra A. A padronização do tempo se manifestou na regulação do ritmo de trabalho. Essa era a grande funcionalidade disso nesse momento. É botar o relógio na fábrica, o apito dizendo quando começa, quando termina a jornada de trabalho. Essa é a grande dimensão aí, gabarito letra A. Vamos para a questão 55 agora. A questão 55 fala sobre o resultado das propostas de Martin Luther King para a sociedade norte-americana, fala qual era o grande desejo do Martin Luther King para a sociedade norte-americana na década de 50 e 60. Cabe lembrar que essa figura, o Martin Luther King, se tornou um expoente da luta pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos. Na época, na sociedade norte-americana vigorava um conjunto de leis, conhecida como leis Jim Crow, que estabeleciam um princípio dos separados mais iguais na sociedade norte-americana. Ou seja, que brancos e negros poderiam até ter os mesmos direitos, mas eles exerceriam esses direitos em espaços diferentes na sociedade. É aquela velha história de escolas para brancos e escolas para negros, espaços no ônibus para brancos, espaços no ônibus para negros. E a grande demanda do movimento negro nesse momento era que essa segregação racial, institucional, legalizada, acabasse. O Martin Luther King se torna um grande expoente do movimento pacifista negro nos Estados Unidos, brigando por essa demanda de acabar com essa diferenciação, com essa limitação aos direitos civis. Cabe comentar que não era só o Martin Luther King que tinha essa prerrogativa. Havia outros movimentos, outros expoentes, como por exemplo o Malcolm X e os Panteras Negras. O Malcolm X e os Panteras Negras vão representar na década de 60 uma corrente mais radical, que pregava um enfrentamento entre brancos e negros. A supremacia negra, por exemplo, estava no discurso dessa corrente. O Martin Luther King representava a corrente da convivência. Simbólico disso é o discurso dele em 68, Eu Tenho um Sonho. Nesse discurso ele fala que sonhava com a convivência pacífica entre brancos e negros nos Estados Unidos. Então, essa é a grande medida nesse momento, a ideia dos direitos civis serem igualados. Por isso o gabarito é a letra D, universalização dos direitos civis. Acredito que alguns alunos possam ter confundido, por exemplo, a letra B, expansão da igualdade social. O problema da letra B é que o discurso da igualdade social não estava presente em Martin Luther King. A grande demanda nesse momento é em relação aos direitos civis, ou seja, igualdade perante a lei. As leis serem acessíveis a todos da mesma forma. A questão social, direitos trabalhistas, previdenciários, enfim, coisa do tipo, não estava no discurso do movimento negro da época.
ou pelo menos não era a grande pauta do movimento negro na época. A pauta, sem sombra de dúvidas, eram os direitos civis dispostos na letra D. Portanto, a gente fecha esse gabarito da 55 com a letra D.